Olá, esse é o canal TMO EPM. Hoje o Dr. Carlos Ribeira irá apresentar o uso de ciclofosfamida pós-transplante em associação com a Abatacept e tacrolimus para a prevenção de DASH em transplante haploidêntico. Bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar para vocês um artigo que o título é Cyphos, Abatacept e um período curto de tacrolimus como profilaxia para a DASH após o TMO haploidêntico. Esse artigo foi publicado na Blood Advances pelo autor A. Seymour Homsey. Esse autor já tem várias publicações, até comparando vários transplantes com doadores não aparentados e também com aparentados com mismatch e de cordão. Esse trabalho foi realizado na Universidade de Nova York, no departamento do transplante de medula óssea. Bem mais importante e utilizado nos transplantes haploidênticos. Esse agente já foi bastante estudado para poder realizar os transplantes com doadores alternativos, como é no caso do haplo, e tudo isso vem crescendo devido a que os pacientes com grupos minoritários de, por exemplo, raças e etnias, eles têm poucas buscas no redome, né? Nas buscas dos doadores internacionais não aparentados. Então é por isso que vem crescendo esse tipo de transplante devido à rapidez e também à urgência que tem nos pacientes com doenças hematológicas malignas e para eles serem transplantados antes da recaída. Então esse tipo de doadores vem aumentando significativamente. Tem estudos retrospectivos de doadores haplo comparando os doadores não aparentados e o uso do Cyphos. Nesses estudos tem uma incidência maior e bem aumentada dos graus 3 e 4 de GVHD agudo, principalmente, mesmo com o uso do Cyphos. Nesses pacientes fizeram condicionamento mieloablativo. Nesses pacientes viu-se que a maior incidência com o uso do Cyphos de GVHD crônico nesses pacientes com condicionamento mieloablativo e com condicionamento de intensidade reduzida, a TRM e a sobrevida global viu-se que comparado com os doadores não aparentados era bem aumentada. Esse estudo foi pensado principalmente para poder reduzir todos esses desfechos. Eles criaram esse regime de profilaxia para GVHD chamado CAST, que é o uso do Cyphos com Abatacept e um período curto do tacrolimus. Só para lembrar que o Cyphos, o uso da ciclofosfamida pós, ela diminui a proliferação das células T efeitoras e estimula a proliferação das células T reguladoras, usado em um certo tempo durante o transplante. Também tem estudos, principalmente comparando doadores com mismatch e cordão, também haplo, né, com o uso do Cyphos, onde viu-se que a incidência de GVHD graus 2 a 4 foi de 42%, e de graus 3 a 4 foi de 10% com o uso do Cyphos. Com a Abatacept ainda não tem muitos estudos, mas ela age como um imunomodulador, onde bloqueia a junção do CD80/86 com o CD28. Com esse bloqueio, ela diminui a coestimulação dos linfócitos T. E estudos com transplante com doadores não aparentados e com mismatch, viu-se que principalmente foi diminuída GVHD aguda. No entanto, o GVHD crônico foi pouco favorável
ao contrário do que acontece no SAIPOS, que o GVHD agudo é bem mais aumentado a incidência, o GVHD crônico é bem mais favorável. Eles criaram esse estudo, é um estudo clínico chamado CASH, com o uso do tacrolimus como inibidor de calcineurina. Enquanto os métodos, ele é um estudo de fase 1B-2, de centro único, da Universidade de Nova York, onde avalia a eficácia e segurança dessa medicação com o SAIPOS e também com o tacrolimus em um uso de curto período. Foram selecionados 46 pacientes. Nesse período de setembro de 2020 a agosto de 2022, foram transplantados 61 haplos, tá? Mas foram só selecionados 61 devido a algumas comorbidades. Foram selecionadas só pacientes com doenças, com neoplasias hematológicas malignas, com idade acima de 18, Karnofsky acima de 70, sem disfunções orgânicas, com teste HIV negativo, e foram excluídos pacientes cardiopatas. O endpoint primário foi incidência de GVHD agudo 2 a 4, até o D mais 120, e o endpoint secundário foi incidência de GVHD crônico, recaída, TRM, sobrevida global e sobrevida livre de recaída e GVHD. O tratamento que foi utilizado é esse protocolo, essa profilaxia. Teve bastante heterogeneia nos condicionamentos, que a gente vai ver mais para frente. E foi decidido de acordo à idade, a comorbidade do paciente, o tipo do risco de doença. Tá? Foi decidido pelas equipes da universidade, não foi um protocolo padrão de condicionamento. O interessante é que eles fizeram uma dose de granuloquine no D0, tá? No dia da infusão. Utilizaram 50 miligramas por quilograma de peso no D mais 3 e no D mais 4 de ciclofosfamida. Iniciaram um período curto de início do tacrolimus, sendo numa dose de 0,02 miligramas por quilograma de peso. Inicialmente fizeram infusão endovenosa e depois transicionaram para VO. E também iniciaram o abatacept no D5, fizeram uso no D mais 14, no D mais 28, em 28 pacientes, e viram que nesses 28 pacientes a incidência de GVHD agudo era mais para frente. Em 18 pacientes só desses 46 utilizaram mais uma dose de abatacept, completando 4 doses só em 18 pacientes. Enquanto a características dos pacientes, e falando um pouco mais dos resultados, a idade média foi de 60 anos, foi quase igual entre o sexo masculino e feminino, mais caucasianos. De HCTI, principalmente entre 1 e 2, era a maioria. As doenças que principalmente transplantaram foram LMA e LLA, e também teve uma neoplasia de células dendríticas. Enquanto ao índice de risco da doença, a maioria era intermediário, risco intermediário. Principalmente eles transplantaram com pacientes que estavam com remissão completa. Como já tínhamos falado, o condicionamento e o regime de condicionamento foi heterogêneo para o SAI-TVI, para o SAI-BU, e reservaram principalmente os pacientes que tinham doenças como leucemia linfóide aguda, o uso do TBI mieloablativo. O uso da TBI mieloablativa foi reservado para esses pacientes. Quanto à enxertia, e a mediana de CD34 que eles infundiram foi de 6,5. Enquanto a enxertia foi muito variável, mas a mediana foi de 18 dias. A enxertia plaquetária foram 45 pacientes que enxertaram, foi uma morte antes da enxertia plaquetária. O quimerismo foi acima de 97% em todos os pacientes, e houve uma falha de enxertia secundária. Teve um paciente, como podemos ver na curva, que enxertou no D mais 30 e que entrou como se fosse um critério de falha de enxertia primária, mas ele teve quimerismo
doador acima de 97%, então considerou-se que ele enxertou mesmo no D+30. Enquanto ao GVHD agudo e crônico, podemos ver aqui nas curvas, foram a GVHD agudo de 2 a 4 num 17%, um grau 3 de 4,4% e não houve nenhum paciente que teve GVHD agudo grau 4. Os 18 pacientes que receberam 4 doses de abatacept, só 2 tiveram DESH aguda, né, que mais ou menos é por volta dos 16,6%. Enquanto a GVHD crônico, só teve uma incidência de 7 pacientes e numa incidência cumulativa em um ano de GVHD crônico de 15,9%, que mais ou menos teve uma mediana de incidência no D+171. Lembrando que o follow-up desses pacientes foram de uma mediana de 15,3 para 3 meses e acompanharam por 28,9 meses no total, completando o estudo. Enquanto às toxicidades e complicações infecciosas, um teve MAT secundária a tacrolimus, 2 VOD, 45,7% reativaram CMV e precisaram de uso preemptivo do ganciclovir, 2 apresentaram EBV, doença, e tiveram que fazer uso de rituximab, 32,6% tiveram cistite por BK, eles usaram cidofovir, pelo que o artigo cita. 33,5 infecções foram bacterianas, entre elas também teve toxoplasmose, doença. 3 arritmias por toxicidade cardíaca e 2 derrame pericárdico. Foram 2 mortes por toxicidade de infecções, um por pneumonite intersticial e esse outro paciente por CMV e toxoplasmose. A TRM, incidência cumulativa em um ano, foi de 4,4%, enquanto a TRM. Enquanto a recaída e sobrevida e sobrevida livre de GVHD e recaída, podemos ver que 7 pacientes em um ano, numa mediana de um ano, foram os que recaíram, principalmente numa mediana no D+184, 3 recaíram com a doença de LLAB, 2 foram LMA, 1 HTLV e 1 numa neoplasia de células dendríticas. Em um ano, nas curvas de Kaplan-Meier, foi estimado uma sobrevida global de 85,9%, 84,1% para sobrevida livre de progressão e 66,1% em sobrevida livre de GVHD e recaída, como podemos observar aqui nas curvas. Enquanto à reconstituição imune, e eu achei bem interessante nesse artigo citar que eles se preocuparam muito com a reconstituição imune, por isso que também eles fizeram esse período curto de tacrolimus, eles desmamaram o tacrolimus a partir do D+60 e suspenderam no D+90, e eles foram dosando a 74, CD8, CD19 e o NK. E foi relevante que principalmente o linfócito NK, ele recuperou e teve uma reconstituição imune bem precoce para poder evitar justamente as complicações infecciosas. Nesse artigo foram dosando no D30, no D100, no D180 e com um ano para poder avaliar a reconstituição imune. E é isso que ele se preocupa muito com as complicações infecciosas, principalmente. Para poder fazer uma discussão, nesse artigo eles citaram vários outros artigos e vários outros trabalhos. Tá? Os resultados desse artigo foram promissores na prevenção de GVHD, na mortalidade não relacionada à recaída, na sobrevida global e na sobrevida livre de GVHD e recaída. Foi com segurança e também foi eficaz. Ele cita um estudo multicêntrico onde foram realizados com profilaxia em receptores halogênicos de doadores não aparentados com mismatch, com o uso de Cypos, tacrolimus e micofenolato.
Embora a fonte foi medula óssea, não igual ao estudo que foi principalmente fonte periférica, eles viram que a deixa aguda foram 2 a 4 e graus 3 ou 4 e deixa crônica em 43%, 18% e 36% respectivamente. Principalmente eles fizeram MAC nesses pacientes, e nos pacientes que fizeram RIC teve uma incidência de deixa aguda graus 2 a 4 de 33%. Não houve nenhum paciente que teve deixa aguda graus 3 a 4 e deixa crônica teve um 18% nos pacientes que receberam condicionamento RIC. É outro estudo menor, de um centro único, foi de fonte periférica, a taxa de deixa aguda de 2 a 4 e de 3 a 4 foram de 58% e 18%, e a taxa de deixa crônica foi de 48%. A taxa de sobrevida livre de VHD e recaída em um ano foi de 68%. Tem um estudo também que é o ABA2, onde foram principalmente receptores de doadores não aparentados com mismatch, 43%, com fonte periférica, onde usaram o abatacept e usaram nesses pacientes tacrolimus e metotrexate, que seria uma terapia convencional. Eles viram que na DX de 2 a 4 e DX aguda de graus 3 ou 4 foram de 41,9% e de 2,3% nesses pacientes com o uso do abatacept nesse estudo. No entanto, como vimos previamente, a taxa de deixa crônica, de moderada a grave foi bem alta, de 57,9%. Nesses pacientes não usaram Cyposa. É fundamental que a profilaxia escolhida não resulte em imunossupressão, como já tínhamos citado. Esse estudo ficou bem preocupado com a reconstituição imune, então eles ficaram dosando as células. Viu-se que as complicações foram bem menores comparando com outros tipos de profilaxia para GVHD. E também eles se preocuparam pelo efeito GVL, né? Tirando a imunossupressão um pouquinho mais precoce, o efeito GVL também vai ser um pouquinho melhor. A duração ideal do abatacept ainda não está comprovada, como vimos no estudo, foi realizado 3 doses em 28 pacientes e 4 doses em 18 pacientes, justamente porque ainda não se tem dados da dose ideal, mas está em andamento o ABA3 Trial, onde eles estão fazendo 8 doses do abatacept para ver quanto tempo é o necessário para poder evitar a DSH aguda. Uma média de vida média do abatacept aproximadamente de 19,5 dias. Então ainda não se tem dados. E para os preocupados com a dose do Cypos, está também em andamento o RECAST Trial, que é realizado com uma dose reduzida da ciclofosfamida pós para 25 miligramas no D3 mais 4, e viu-se que está sendo promissor esse resultado. Então a gente vai esperar esse resultado do RECAST. Enquanto às limitações de centro único, ele não randomizado, e a heterogeneidade dos regimes de condicionamento também é ampla, né, como já vimos. Tem muitos protocolos de condicionamento que eles fizeram, e também foram várias doenças que eles trataram, não foi para uma doença em si dirigida. Como conclusão, o estudo atingiu seu objetivo principal em termos de redução da incidência da deixa aguda, graus 2 a 4, após um TMO aplo com fonte de sangue periférica, e estudos multicêntricos randomizados comparativos do protocolo CASH com a profilaxia convencional são necessários para poder ter uma resposta, né, se ela é realmente eficaz. Inclusive com outras fontes, né, sangue periférico já está sendo estudado, mas também temos que ter estudos com cordão e doadores com mismatch também, não aparentados com mismatch. E é isso. Obrigado.
Discussão. Na parte de análise estatística do estudo, não tem muito o que contribuir sobre isso, mas eu acho que o objetivo do estudo foi para o futuro, quem sabe, que ele conseguiu melhorar o desfecho, né? E associando a Abatacept, eles citam um estudo anterior que o Abatacept com tacrolimus e MTX foi melhor para GVHD agudo, mas que não reduziu a DEC crônica. E a gente sabe que Saipós melhora a DEC crônica, mas nem tanto a aguda, então por que não associar os dois? É difícil comparar, porque são regimes de condicionamento heterogêneo, também doenças diferentes. Também acho que fica mais difícil comparar, assim, fazer comparações nesse sentido de o que seria melhor para cada doença. Teve estudo que só fez para neoplasia amiloide, por exemplo. E o que mais que eu ia falar? Tem essa questão de que se você diminui para você... A preocupação seria o GVHD, né? Mas para você reduzir o GVHD, você tem que deixar a imunossupressão. Então, com a Abatacept, a possibilidade de você reduzir a imunossupressão mais precoce para acreditar, né, mais no GVL e também reduzir as complicações infecciosas, acho que isso é um ganho para o transplante, né, no caso do aplo, nesse caso. E o que eu fiquei assim na dúvida é porque ele fala que 18 pacientes receberam uma dose a mais, né, do Abatacept, porque ele colocar... Sendo a manifestação do GVHD agudo mais tardia, foi optado por 18 pacientes receberem uma dose a mais. Aí eu realmente não entendi por que ele pensou em colocar uma dose a mais nesse caso. Se vocês puderem discutir isso depois. Você acha que isso é fraqueza do estudo, assim, ou você acha que isso é algo... Não vi. Você acha que é uma fraqueza do estudo, assim, isso aí, ou você acha que isso é algo que pode ser feito, assim? Então, esse é o meu ponto. Eu não sei se talvez seja uma fraqueza ou se... Porque ele fala, né, que a dose exata do Abatacept, que é o que vai ser esclarecido nesse ABA 3 aí, não tá ainda certa, né? Por isso que tem um estudo de fase 2. Mas eu não entendi por que ele... tá melhorando, então vamos fazer mais uma que é para melhorar mais. Talvez seja uma crítica ao estudo mesmo, no meu ponto de vista, né? Que não é muito confiável. Porque eles perceberam no D+56. Todos foram fontes de sangue periférico, né? Que aumentam o risco do GVHD. Então, isso, uniformizar a fonte foi bom. Mas, mesmo, como eu já falei, a questão dos condicionamentos e a questão da heterogeneidade das doenças também é uma limitação. Acho que é isso que eu tenho para falar. Bom, em relação ao estudo, eu achei um estudo bem organizado, né? O estudo fazia 1/2, né? Então vai propor a basicamente fomentar a ideia para estudos maiores, né? E avaliar a eficácia e segurança do protocolo. Então acho que ele fez isso de maneira correta. Colocaram como uma limitação, mas não sei até que ponto é uma limitação, mas achei legal o estudo, ele trazer diversas neoplasias hematológicas e os diversos tipos de condicionamento. Isso mostra que é um estudo que ele tende a ser mais abrangente. Então, não sei se isso realmente é uma limitação do estudo ou se é um ponto positivo para ele. Em relação ao endpoint primário, que seria a avaliação do GVHD agudo, eu achei uma avaliação muito boa, assim, do ponto de vista do endpoint mesmo, porque quando a gente faz as 4 doses da Abatacept, basicamente 2 ou foram 3 pacientes que tiveram GVHD agudo, e desses que tiveram, todos eles foram GVHD agudo grau 2, não teve nenhum que teve um GVHD agudo mais grave. E além disso, também quando a gente vai avaliar os desfechos secundários, também tem bons números, né? Quando ele vai avaliar o desfecho combinado de GVHD recaído, 66% dos pacientes não tiveram nada disso. Então, eu achei que foi um número bom. Então, em relação ao que ele se propôs, eu acho que realmente é um artigo que ele leva a gente a pensar em ampliar esses dados, né? Ver como é que ficaria no estudo multicêntrico, prospectivo, ver como é que ficaria. Querendo ou não, seria muito bom para a gente poder aumentar ainda mais, né, nosso pool de doadores para esses pacientes, tudo certinho, para poder ficar melhor. O que eu achei só, assim, em relação à reativação de CMV.
Eu não sei se aqui é uma coisa no nosso centro, mas parece que a gente tem bem menos reativação de CMV do que foi tido no trabalho. Ele chega a quase 50%, não sei se a gente tem um número tão grande assim aqui. Acho que é só isso. O que eu tenho é muito mais uma dúvida, assim, acho que o que tinha para falar do estudo no geral foi falado, o que eu tenho uma dúvida, o quanto vai aumentar em gasto no transplante e o uso do abatacept. O quão mais caro vai ser comparado com o que a gente já faz de profilaxia padrão agora. Mas independente do gasto, se fosse R$0, e aí, você acha que... Não, eu acho assim que é um estudo interessante, ele tem uma resposta ok, mas ao mesmo tempo é um estudo fase 1/2, centro único, a gente tem uma profilaxia agora que okay, é o ideal, mas que funciona bem, então não mudaria minha conduta agora. Mas ainda assim eu fiquei curioso assim, quanto isso ia impactar em gasto para o transplante. Você tocou num ponto que eu queria até... Então, mas aí eu tenho um ponto também. Porque, por exemplo... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Pode falar. Tô sim. Desculpa. Porque assim, aumenta o gasto na profilaxia do GVHD, mas você vai diminuir o GVHD agudo, né? E aí que causa bastante gasto, né? Para o paciente. Também aumenta a mortalidade relacionada ao transplante. Então, se você... Às vezes eu acho que, nesse caso, o custo vai superar... o benefício vai superar o custo, entendeu? Porque o paciente com GVHD grave, ele vai também gerar um custo maior. E aí, eu acho que não é só aumentar o custo do transplante, é pensar no contexto geral. Talvez esse dinheiro aí vale a pena ser utilizado, porque você, no fim, vai melhorar, sei lá, a sobrevida livre de GVHD, vai melhorar, vai reduzir a mortalidade na TRM. Enfim, é um ponto que... Eu acho que vocês estão focando no ponto errado. Não é esse ponto que tem que focar nesse momento sobre custo, como é que isso vai impactar no transplante em termos de GVHD. Por que eu falo isso? O que é o estudo? Vou devolver uma pergunta para vocês, Thaís e Breno e Diego. O que é o estudo fase 1B/2? O que a gente está avaliando no estudo fase 1B/2? Segurança. Farmacokinética, eficácia e segurança. Isso no fase 1B. E no fase 2? Vocês sabem isso, já apresentaram até. Eficácia da população-alvo, não? Eficácia é uma das coisas que o estudo de fase 2 pode avaliar, mas também tem uma outra questão, que o estudo de fase 2 ele pode também, então já respondendo a sua pergunta sobre a questão de mexer nas doses da abatacept, estudo fase 1B/2 ele pode fazer isso, ele deve fazer isso. Ele está tentando achar a dose ideal, às vezes na frequência ideal, quando você está colocando uma droga nova em alguma coisa. Tá? Então o estudo fase 1B/2, uma das funções dele é, além de ver segurança farmacocinética e ver eficácia, já que não é mais fase 2, ele pode mexer para tentar ver a melhor dose possível ou a frequência ideal para atingir aquele endpoint que ele está se propondo. Então, por que eu estou falando isso? Vocês estão falando de custo, de efetividade. Vocês acham que isso é um estudo que traz algum impacto clínico para vocês nesse momento? Não. Não. Então, pois é, então se não traz impacto clínico, por que estão pensando em custo agora nesse momento? A gente tem que saber primeiro se isso é melhor que a terapia padrão. Né? Esse é um estudo, mais uma vez, fase 1/2. Fase 1/2 é legal essa droga? Ela parece ter alguma efetividade? Parece que sim. É interessante, parece ser segura. Mas o Diego levantou a bola de pensar no custo pro futuro, eu pensei no futuro também, uai. Não, tá. Eu só acho que não é o foco desse trabalho agora. Porque é o foco do trabalho agora. Vamos supor que quando se rolar uma fase 3, esse fase 3 vai lá e mostra que reduz em 30%, que é a terapia padrão. Isso aí vai ser custo efetivo fácil. Custa 4 a 7 mil reais a ampola da abatacept. Eu olhei aqui enquanto estava tendo aula. Mas é isso, vai depender muito do resultado de eficácia quando comparado com a terapia padrão, né? Aqui não é o foco, né? O foco a gente está vendo ainda se o estudo se é seguro, qual vai ser a dose ideal, como é que vai ser utilizado, né? Apesar de ter um mecanismo de ação bem interessante, que o Carlos mostrou, que a abatacept ele diminui célula apresentadora de antígeno, né? Então diminui a apresentação da PC para a célula efetora, então combinado junto com o SAIPOS tem um potencial, pelo menos teórico interessante, né? Acho que ainda é muito precoce, né? Para a gente pensar se isso vai ser uma terapia padrão, se isso vai ser algo que vai mudar nas condutas, se isso vai ser caro, se vai ser custo efetivo ou não. Porque custo efetividade é a última coisa que você mede depois que você tem
de fato, a efetividade do estudo. Não, acho que acabou ficando até meio desorganizada a discussão aí, então vou tentar resumir aí tudo. Então, acho que parabéns pro Carlos aí, conseguiu apresentar bem o trabalho, todos os pontos, né? Acho que tem todas as limitações do que foi falado. Então, estudo fase 1/2, né? Então, a gente discutiu um trabalho recente em transplante, né? O uso do ibrutinib 1B/2. Então, no fase 1, você quer descobrir a fase... Tem duas siglas que usa muito, né? Que é a dose limitada para toxicidade, né? A dose DLT, e a dose recomendada para o estudo fase 2, né? Então, isso é o que é feito no fase 1, e aí você vai passar para o fase 2 com essa dose que você descobriu na fase 1, né? E realmente foi feita uma emenda no protocolo, foi a dúvida da Thaís, né? Fizeram essa emenda para colocar mais uma dose. Não é o ideal, talvez não seja mesmo, mas não tem tanto problema, né? Não vejo um problema, acho que aí o Carlos mostrou, né? A gente está querendo saber qual que é a dose ideal da Bata-7. Mas é permitido um trabalho, estudo é centro único, trabalho pequeno, né? Como é esperado em transplante. Acho que é interessante, né, o título, né, que é um ciclo curto de tacrolimus, né? Nem tão curto assim, né? Acho que a gente seria meu subtítulo, né? Começa de mamar D mais 60, tem D mais 90. A gente já tem 2 trabalhos de Baltimore que eles param com D60, né? E nem tinha Bata-7, era Saipós, né? E Milorcalcineurina. Então nem tão curto assim seria meu comentário, né? Eu não sei se eu entendi direito, mas no D0 eles não recebiam uma dose adicional de granuloquine. Eles recebiam célula de sangue periférico mobilizada com um estimulador de colônia. Então, talvez tenha ficado essa dúvida. Também foi falado em relação à infecção. Nossas taxas de infecção de CMV, Breno, não assustou tanto, tá? Me assustou sim BK, 1/3 de BK, né? Não sei também, né? BK tão significativo, tal. Isso é outra discussão. EBV também chamou, mas são poucos pacientes. Eu acho que, né, o quanto isso foi impactante, né? Tudo bem, a gente tem poucos pacientes, mas não aumentou tanto a TRM, né? Em relação, né, à análise estatística que foi falado, eu acho que a análise estatística clínica foi feita feijão com arroz, né? OS, PFS, Griffiths, GVHD, enxertia. Teve aquela análise de resposta imune, eu acho que é um pouco precoce, interessante de ver a cinética das células, quanto que essas células impactam impactam em resposta, impactam em infecção. Eu acho que é um pouco precoce, né? Acho que eu gosto mais ainda do dado clínico, ainda mais nesse tipo de trabalho. E o dado, eu gostei bastante, né? Então, GVHD agudo, grau 4.0, né? Grau 3.2, né? Lembrar que o óbito do GVHD é o agudo, né? E o crônico também, né? Mantendo-se bem. Então, eu achei bem interessante, né? Lembrando que, né, sempre o melhor tratamento de GVHD é a prevenção. Então, se a gente não tiver que tratar, muito melhor. Em relação também, né, ao outro, já falei de Baltimore, a gente tem outros estudos também retirando imunossupressão mais precoce em outro contexto, né, como a gente já pode citar o Rovon, né, e o BMT-CTN também já usando Saipose e retirando, tendo menos imunossupressão. Então, ok, né, acho que a Bata-7 vem acrescentar nesse sentido, né. E como o Carlos mostrou, né, é algo que a gente vem pelo menos eu vi no ASH de 2017, se não me engano, já tinha estudo com a Bata-7 com prevenção, tá? Já tem estudo indo para frente, então é algo que vem se consolidando, né? Então, por isso que eu acho que é promissor. E algo também que é promissor, me corrijam se eu estiver errado, é porque não tem interesse da indústria. Eu já entrei em contato com a indústria, né, a empresa que faz o Bata-7, e GVHD não é um campo que eles queiram investir. Essa droga, como já foi falado, né, ela é usada em artrite reumatoide, até vocês já falaram do custo, né, ressalto, até já falamos disso, ela está disponível no SUS, né, para outras indicações. Então, talvez, né, como já foi dito, a discussão de custo-efetividade foi trazida precocemente, mas talvez não seja tão impactante assim, né? Temos drogas muito mais caras hoje em dia. Até porque se ele reduzir o uso do Jakavi, o Jakavi custa 30 mil. Não sei.
É muito precoce, exato. Eu sei que o discussão é precoce, mas é um ponto. O Jacab custa 30. Se você for reduzir o VHD, você vai reduzir o uso do Jacab. Então você vai economizar. Então, tudo bem, eu posso colocar outras variáveis, né? Eu não sei quando isso vai ser aprovado, se vai ser aprovado em fase 3, se em fase 3 vai ter a mesma custo, vai ter muita eficácia. Daqui a pouco quebra a patente do Jacab, o Jacab fica mais barato. E não sei, vai ser outra coisa. Não sei, a gente tem muitos argumentos para falar disso ainda, por isso que nesse ponto eu concordo com o Pedro, mas até assim, né? O custo é impeditivo de fazer um estudo fase 1/2? Pelo contrário, é uma droga relativamente barata com tudo que você está vendo aí, é uma droga antiga, entre aspas, né? E barata, acho que e mais uma vez, não tendo interesse da indústria, né? Por quê? Porque talvez não tenha tanto mais lucratividade, uma droga já tem um tempo. Então, não vejo um problema de fazer um estudo fase 1/2, fase 3, fase 4, custo-efetividade é uma outra discussão. Em relação a sua pergunta do Breno que eu anotei, é da diversidade, se é um ponto forte ou a favor. Alguns dirão que é fraco, porque é uma amostra muito heterogênea, então, né, não dá para dizer, mas acho que o ideal, né, no estudo fase 3 ele vai ter um pouquinho mais fechado, ele precisava incluir pacientes nesses trials, né? Então por isso que eles colocaram tipo de condicionamento diferente, doenças diferentes, né? Então, não vejo como um problema, mas um ponto a salientar do estudo. Acho que corrido do começo ao fim aí. Uma coisa que eu achei engraçado aqui, que é interessante, que o Pedro comentou em off, que o Vinícius fez um comentário em outro sentido, que eles discordaram sem se confrontar, e eu achei interessante. Eu queria devolver pros fellows e para os residentes aí para eles falarem sobre. O Pedro olhou assim os resultados e falou: olha, os resultados de eficácia não me emocionam muito. Parece muito parecido do que já tem a terapia padrão. E o Vinícius falou assim: não, eu achei bom. Eu particularmente concordo um pouco mais com o Vinícius. Eu achei um pouco bom. Então daí faz uma votação, eu, o Vinícius, o Pedro, daí 2 contra 1, daí a gente acha que daí vale a pena trocar o tratamento. Então, como que vocês elaborariam essa questão mais para frente? E como o que chama, se existe algum princípio na ciência médica, que na medicina baseada em evidências, que justifica essa solução que vocês vão propor aí. Conseguem comentar? Alguém quer comentar ou eu vou escolher alguém? Eu acho que eu não consigo comentar sobre isso, não. Consegue sim. A segunda pergunta eu acho que eu não consigo comentar, não sei nem se eu entendi direito, na verdade. Mas a primeira pergunta sobre a implementação de um protocolo como esse é uma coisa que a gente até já discutiu aqui uma vez, né? O ideal é a gente evitar implementar um protocolo em que a gente não tem ainda dados comparativos, principalmente assim. Esse é um de centro único, uma população que a gente não conhece completamente, não é uma população tão heterogênea, por mais que tenha heterogeneidade na forma de condicionamento, na forma de... Enfim, na escolha dentro desse centro é um centro único, né? Uma população provavelmente de uma região única. Então, aí já não seria o ideal. Mas ainda mais contando que não há um estudo de fase 3, há um estudo de fase 2 sem braço comparador. A população é pequena, então acho que não é o ideal a gente mudar a conduta agora. E como eu falei antes, assim, eu não acho que esse é o nosso maior problema atualmente. A gente não vive um grande problema da profilaxia de GVHD em que a gente precisa tomar uma conduta com base no estudo fase 2 de braço único. Agora, a segunda pergunta, de fato, eu acho que eu não consigo responder. Mas eu acho que o ponto, agora, sendo um estudo de fase 2, não é se ele muda ou não a nossa prática clínica, entendeu? No meu pensamento. Porque você não está comparando ele com nada, o estudo. Então, já é difícil quando o estudo compara com placebo e a gente, pelo menos na minha opinião, né? Já fico tendenciosa assim, mas comparou com placebo. O melhor é quando você compara com a melhor terapia padrão disponível. Então, agora... para mim não entraria nem em questão mudar ou não a prática clínica, sendo um estudo de fase 1/2, mas e também porque ele não
não tem comparação, né? Então, se você não tem uma comparação, eu acho que já é uma limitação de pensar no momento nisso. E pro futuro, talvez, não sei, mas não sei se eu fui clara. Eu acho que, assim, a resposta do Diego faz sentido, é exatamente isso. Você não pode pegar números isolados de estudos diferentes, assim, você não pode simplesmente... Você pode tomar como base, né, dados prévios de meta-análise, da literatura prévia, da terapia padrão, e até comparar com isso, mas isso não tem validade para você mudar uma terapia. Você não tem certeza que estatisticamente existe diferença entre isso que está sendo apresentado, né? Com um braço único com o que é o padrão, o prévio na literatura. Então, isso que o Diego respondeu está certo, é exatamente isso. Justificaria. Mas o que eu estou perguntando, assim, a segunda pergunta, é um princípio que eu não sei se vocês já ouviram falar na medicina baseada em evidência, que chama equipoase, que é um princípio de incerteza, e quando você tem uma incerteza justificada entre duas intervenções, e que justifica você fazer um estudo clínico com dois braços diferentes comparando essas duas intervenções. Nem para dar um exemplo bizarro, para um exemplo mais acentuado para explicar. Nem, por exemplo, você tem dúvida de que é ético, você tem dúvida entre fazer um estudo entre paraquedas versus placebo, pulando um avião. Então, assim, não existe equipoase científica, né? Não existe incerteza, não existe muita dúvida de que existe diferença de eficácia entre paraquedas e placebo para quem pula do avião, certo? Agora, existe uma dúvida, uma real dúvida entre a terapia padrão de GVHD só com PTSI e PTSI mais abatacept. Então, aí já é mais compatível. Então, provavelmente existe essa equipoase. Então, esse é um princípio que é interessante. Isso pode parecer uma coisa vaga, mas para estudos de outras naturezas, principalmente de linfomas indolentes, em que cada vez mais tem publicações mais rápidas e às vezes você publica um trial antes, às vezes um trial está em andamento enquanto o outro já está sendo publicado. É sempre bom a gente realmente questionar se às vezes justifica, né, se o trial ainda justifica, né, a dúvida que foi inicial. Basicamente, se há justificativa para a dúvida colocada, para a intervenção que está sendo proposta. Não sei se só eu fui... comentando, né, para mim foi claro, só comentando, né, acho que é importante, não sei se todos conhecem esse estudo do paraquedas que o Chico falou, é de verdade, ele existe. Né? Então, até é interessante às vezes a gente discutir esse estudo, tem alguns pontos interessantes. Tem um porquê desse estudo, né? Mas ele existe. Tem um estudo randomizado de pular de paraquedas do avião, né? Dá para discutir. Nossa, mas quem que quis ser voluntário desse estudo? Eu, hein? É mais um ponto. Esse não comento. Sextou? Bora. Falou. Tchau. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.